Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Povo animado, né? Show de bola, povo animado, chegando antes da live começar. Gosto disso, gosto muito disso. Show de bola, galera. Falem para mim se vocês estão me vendo, me ouvindo, se tá tudo certo aqui com o áudio. E hoje, na nossa aula preparatória para o nosso desafio, a gente vai falar como não sofrer para fazer alongamento. Eu já quero saber, alguém aí sofre para fazer alongamento? Ó, quem é T8S não pode falar que sofre, porque vocês não sofrem. Vocês acham que sofre. Quer dizer, no T8S avançado, brincadeira. Tem uma galerinha lá no T8S avançado, sim, Tia Ju. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. E, galera, lembrando, a gente vai ter o desafio da flexibilidade, que vai acontecer de 17 a 23 de maio. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva. O link tá na bio, tá nos stores. Tia Ju vai colocar o link aí nos comentários no YouTube e no Facebook também. E se você não achar o link, manda uma mensagem pra gente, fala, quero participar do desafio, que a equipe manda o link para você, tá? É importante você se inscrever, porque para você ter acesso ao guia, sim, dessas aulas preparatórias, de todas as aulas que vão ter no desafio da flexibilidade, você precisa estar inscrito. Para você ter acesso à playlist, onde vai ficar arquivado todas essas aulas, esses conteúdos, você precisa estar inscrito, tá? Além disso, a gente tem um canal do Telegram também, onde você consegue ter acesso a materiais exclusivos por lá, gratuitamente. E no desafio da flexibilidade, a gente vai falar sobre como zerar a abertura com 5 minutos por dia. E aí eu sei, quando a gente fala de zerar a abertura, de ser mais flexível, enfim, já vem na cabeça, vou ter que fazer alongamento, mas alongamento dói. Quem é que pensa aí que alongamento dói? Tem bastante isso nos Tem comentários, bastante, né? Alongamento dói. Como é que faz para não doer? O que mais que o povo pergunta, Tia Ju? Por que dói tanto? Por que dói tanto? Por que dói tanto? É uma pergunta. Como zerar sem sofrimento? Como zerar sem sofrimento? Bom, vamos lá, a gente vai aprender hoje, então, o que a gente precisa fazer para não sofrer durante os alongamentos. Certo? Olha lá, Júlia, ó, T8S avançado. Última semana tensa, T8S avançado, mais tensa. Quando eu fazia minhas aulas de balé e karatê, os dias das aulas de alongamento eram meus dias preferidos. Show, Eric! Bom, vamos lá, ó. O que acontece? Quando a gente pensa em alongamento, tem muitas pessoas que quando pensam em alongamento... Tia Ju é uma delas, não é não, Tia Ju? É. Quando pensa em alongamento... Já pensa em dor. Não prazer. Você não é uma delas, Tia Ju? A Tia Ju é uma delas. Tia Ju fala, mas alongamento dói muito. Eu falo, gente, como assim dói muito? E outras pessoas, quando pensam em alongamento, elas sentem prazer. Só existe 2 tipos de pessoas, tá? Quando pensa em alongamento. Ou você é uma ou você é a outra. Não tem como você estar no meio, tá? O que acontece? Para as pessoas que conseguem fazer os exercícios de alongamento sem expor tanto o corpo, sem sentir tanta dor, elas acabam desenvolvendo prazer no fazer o alongamento. Por que ela desenvolve prazer? Porque ela vai vendo que ela está chegando perto do resultado que ela queria, ela vai vendo pequenos avanços, a própria extensão muscular que a gente faz, né, a própria tração muscular que a gente faz durante o alongamento, ela libera uma sensação de relaxamento depois. Então, essas pessoas aqui, elas conseguem coletar tudo de bom que o alongamento faz. Então, desde de atender as expectativas. Ixi, as expectativas X? Peraí. É X? Uhum. Expectativas. Gente, Tia Ju é meu dicionário também. Expectativas. Além disso, elas conseguem
absorver aquela sensação de relaxamento que vem do alongamento. Então, elas conseguem alcançar o relaxamento desse alongamento, certo? Já as pessoas que, quando pensam em alongamento, elas já pensam na dor, elas não sentem prazer, elas exploram muito mais os limites delas mesmas, sim, elas chegam, essas pessoas, elas chegam próximas aos limites. E elas acabam desenvolvendo um certo asco, sim, com o alongamento. Então, elas acabam não sendo, assim, aquelas pessoas que topam fazer alongamento todo dia, sabe? Mas de vez em quando, né, Tia Jo? Vou colocar aqui, elas acabam tendo uma falta de consistência. Certo? Beleza. E aí, a pessoa que sente dor, ela pode sentir dor de duas maneiras. Vamos lá. Só para ficar mais claro, vamos lá. A primeira dor que ela sente é durante o alongamento. E a segunda dor é a dor do depois. Certo? Tia Ju, qual é você? Tia Ju, olha só. O que acontece? Por que as pessoas acabam sentindo dor durante o alongamento? Porque elas chegam próximas aos limites. Então, se você é uma pessoa que tem muita dor para fazer alongamento, verifique se você não está chegando perto do seu limite. Qual limite é esse? O limite da própria musculatura. Então, quando a gente tem lá a nossa caixinha, né? Ó, quando a gente tem lá a nossa musculatura, que eu vou alongá-la, eu vou acabar tracionando essa musculatura, sim? Quanto mais eu traciono dessa musculatura, quanto mais eu puxo ela, mais dor ela vai me referir, mais dor eu vou sentir. Então, as pessoas que conseguem fazer alongamento por prazer, elas conseguem chegar num ponto de tração que elas tracionam a musculatura, mas sem exagerar, sem chegar ao extremo. E aí elas sentem o prazer disso. Agora, quem sente muita dor para fazer alongamento, está tentando puxar demais essa fibra. O que isso significa? Que você precisa ir mais devagar. Que talvez você esteja fazendo alongamento, por exemplo, se você está fazendo alongamento comigo, e eu, vamos lá, vamos pôr a mão no pé. E aí eu chego aqui, você vai tentar copiar esse desenho. E aí, quando você tenta copiar esse desenho, a sua musculatura pode ser que seja um pouco mais encurtada que a minha. E aí, para eu colocar a mão no pé, eu faço isso com a minha musculatura. Para você colocar, você faz isso. E aí, você vai ter mais dor. Sim? Como é que a gente faz para evitar isso? Vamos lá. Primeiro ponto. Para a gente... aqui são coisas que a gente pode prestar atenção, tá? Para a gente evitar as dores durante o alongamento. O primeiro é a gente monitorar a dor e manter essa dor de 5 a 7. O que é isso? Agora vamos começar a conversar. Na área da saúde, né, existe uma reguinha, tá? Foi criada uma reguinha para medir a dor. É de uma forma subjetiva, ok? Mas existe uma reguinha. Então, imagina uma reguinha que vai de 0 a 10. E aí, essa reguinha, por exemplo, eu viro para uma pessoa e ela chega para mim e fala, eu tô com dor de cabeça. Tá, 0 é nada de dor de cabeça, e 10 é muita dor de cabeça.
De 0 a 10, quanto você tá de dor de cabeça? E aí a pessoa vai pontuar, tô 6, tô 7, tô 8. É bem subjetivo. Só que o que eles fizeram? Eles trouxeram essa reguinha para o alongamento. Então, eles consideram que quando a gente faz alongamento e a gente está lá na extensão do alongamento, tô tracionando a minha musculatura. E aí eu tô lá, comecei a me colocar na posição e começo a tracionar a minha musculatura. Quando eu tô numa determinada tração ali no começo, eu não tô sentindo nada de dor. Conforme eu vou aumentando essa tração, a minha dor vai aumentando. Vai passando para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que a gente sente quando a gente tá nesses limites de dor? 0, eu não estou sentindo absolutamente dor nenhuma, tá? Eu tô aqui alongando meu tríceps e não tô sentindo nada. 1, também não, assim, talvez, não sei, ainda não dá para perceber. 2, talvez esteja puxando um pouquinho mais. 3, agora parece que vai começar a alongar. Quando a gente faz alongamento com o nível de dor de 0 a 3, o ganho de flexibilidade é muito pequeno, sim? Então, a gente tem que puxar um pouquinho mais. Aí eu vou passar para 4, 5, 6, 7. Quando eu tô nesse grau, 4, 5, 6, é um grau que eu sinto que tá tracionando, eu sinto que tá alongando, só que eu consigo continuar conversando, eu consigo perceber o meu corpo e não tá sofrendo com a dor, é um desconforto, tá? Quando a gente chega ali no grau 8, 9, 10, aí a gente já começa a sofrer. Aí eu já tô naquele momento que eu tô tracionando a minha musculatura e eu já não tô mais conseguindo raciocinar direito, eu já tô começando a querer fazer careta, eu já tô começando a querer chorar, minha respiração muda, eu começo a ter sudorese, ok? Esses sinais são sinais de que a minha musculatura está sofrendo. Sim, o meu corpo está sofrendo com aquele alongamento que eu estou fazendo. E aí, eu vou estar fazendo o quê? Quando eu passo do limite de 2,7, eu acabo mostrando para o meu corpo que fazer alongamento não é legal. E aí eu acabo gerando traumas no meu corpo. Então, o ideal é que a gente jamais passe do limite de 2,7. Tá? Tem algumas, a maior parte das pesquisas, na verdade, fala limite de 2,6, ok? Eu aqui no T8S trabalho com limite de 2,7 porque o nosso objetivo é zerar a abertura. Agora, se você não tem o objetivo de zerar a abertura, trabalhe com limite de 2,6. Show? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Se você não quer sofrer para fazer alongamento, mantenha o seu limite de dor. Como é que eu faço isso? Se eu for colocar a mão lá no pé, aqui eu não tô sentindo nada. Comecei a sentir, tô sentindo. Nossa, aqui já tá alongando. Tá alongando. Agora, para eu colocar a mão no pé, nossa, tô quase chorando de dor. Aí, eu tenho que voltar um pouquinho, sim? Aí, quando eu volto um pouquinho essa posição, eu acabo diminuindo o estímulo de dor que eu tô tendo ali na minha musculatura. Show? Além disso, a gente acaba tendo como eu posso dizer? O risco de a gente ter lesão é menor. Sim, porque a lesão muscular, ela acontece, né? Principalmente a distensão, de tanto eu esticar. Se eu mantenho meu limite de dor abaixo do que eu posso esticar aquela musculatura à custa de sofrimento, eu acabo diminuindo o risco de ter lesão. Show? Beleza. Segunda coisa que eu posso fazer durante o alongamento para diminuir essa percepção de dor, tá? Durante o exercício, é a nossa respiração. Gente, isso aqui é o poder. Sim, #respiração é o poder. De verdade. O que acontece? A pessoa que está lá fazendo alongamento e que ela sente prazer em fazer aquilo, ela consegue alcançar o relaxamento. Como é que ela consegue alcançar o relaxamento? Porque ela tá tão inteira naquele momento que ela tá lá respirando, puxando ar pelo nariz, soltando ar pela boca. Ela tá relaxando a musculatura. A pessoa que já tem um asgo de alongamento, que ela já tem ali a percepção de que, cara, vai doer de qualquer jeito, não é prazeroso, ela já vai tensa para o negócio. E aí ela não consegue colocar a respiração. Quando a gente
faz uma respiração consciente durante o alongamento. Por que consciente? Porque não necessariamente precisa ser uma respiração profunda, mas precisa ser uma respiração consciente. Então, eu tô lá pegando o meu pé. Eu não preciso ficar... Deixa eu puxar a cadeira. Tô aqui, certo? Pegando meu pé. Não sei se o Insta tá, te ajuda. Tô aqui pegando meu pé. Eu não preciso ficar aqui. Não. Tem que ser uma respiração que provoque um relaxamento. Então, é uma respiração confortável, só que ela é consciente no sentido de eu puxar mesmo o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Quando eu faço isso, eu puxo o ar. E aí, qual é a ideia? Cada vez que eu solto o ar, eu vou tentando relaxar mais a musculatura que está alongando. E aí eu puxo o ar e eu solto relaxando mais a musculatura que está alongando. Então, a gente entra nesse processo durante o exercício de alongamento. Então, se eu vou permanecer lá por 60 segundos, 1 minuto, dentro desse 1 minuto eu vou ficar fazendo essa respiração. Porque isso vai ajudar a minha musculatura a ir cedendo e vai ajudar eu manter o foco na respiração ao invés de manter o foco na dor. Ok? O que acontece? Quando a gente tá alongando a nossa musculatura, então a gente tem lá a nossa fibra muscular, não sei se vai dar para enxergar aí, mas tá tão bonitinho o meu esquema que eu não quero... não quero estragá-lo, né, Tia Jo? Ficou bonitinho, fala a verdade. Tá bonitinho. Obrigada. Quando a gente está fazendo o alongamento, tem pequenas microlesões acontecendo nas nossas fibras musculares, isso é normal. Essas pequenas microlesões, elas mandam mensagens lá para o nosso cérebro falando, ó, vai dar ruim, vai rasgar, sim? Ela fica mandando essas mensagens para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, por sua vez, o que ele faz? Ele manda a resposta de volta falando, ó, contrai, sim, segura aí, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí as fibras que estavam se alongando, elas começam a fazer uma força contrária, tá? A gente chama isso de reflexo. Reflexo da flexibilidade, do alongamento ali. Na hora que você está estirando, ela entra com reflexo de contração, tá? Quando a gente faz a respiração, a gente faz com que esse reflexo diminua. E aí, essa contração que a musculatura está fazendo, a gente vai respirando, ela vai relaxando. Esse reflexo diminui e a gente consegue ter um ganho maior de flexibilidade, ok? Então, além de eu conseguir fazer com que aumentar o meu ganho de flexibilidade, eu acabo fazendo com que a minha musculatura relaxe e a dor acaba diminuindo, ok? Então, a respiração é... Poder. É o poder. Foi essa a hashtag que eu tinha criado? Beleza. Um outro ponto, tá? Que muitas pessoas podem pensar aí. Ah, Mari, e se eu fizer aquecimento? O aquecimento, ele também vai ajudar a diminuir a dor. Sim, se o seu problema é dor, o aquecimento vai ajudar. O que é o aquecimento? É antes de eu fazer os meus exercícios de alongamento, eu ir lá e me aquecer. Então, eu posso fazer um polichinelo, eu posso fazer uma corridinha, eu posso fazer uma mobilização mais ativa, eu posso fazer uma mobilização mais passiva, que é aquele que a gente deita em cima da bolinha, vai articulando. Enfim, tem várias maneiras de aquecer. Mas o aquecimento, ele faz a gente diminuir a dor. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente precisa ter essa sensibilidade de dor aqui, que eu considero que é a parte mais importante. Então, se eu aqueço muito, eu acabo não percebendo tanto o meu corpo. E aí, pode ser que eu passe do limite e venha a ter problema aqui, ó, no depois. Então, o que é o ideal do aquecimento? Que a gente faça um aquecimento, tá? Que vocês façam, principalmente quem tem muita dor para fazer alongamento, que faça o aquecimento, mas um aquecimento leve. Eu coloquei, acho que esses dias, ontem acho que foi até, sobre aquecimento lá no Telegram, tá? Segunda-feira. Foi na segunda-feira?
é um artigo, eu coloquei um artigo que fala sobre a diferença de aquecimento e alongamento. E lá fala sobre diversos tipos de aquecimento. Um deles, que é o aquecimento que eu mais gosto, que eu mais uso particularmente comigo e indico com os meus alunos dentro do protocolo, que é a questão da gente usar uma roupa mais quente para fazer alongamento, da gente tomar um chá quente, tomar um banho quente. Mas eu posso ter tanto o aquecimento que eleva demais a temperatura, que é, por exemplo, a gente fazer atividade aeróbica. Então, eu fazer corrida, fazer polichinelo, isso aqui eleva bastante a minha temperatura, tá? E aí, isso aqui pode dar problema aqui na nossa percepção da dor de 5 a 7. Agora, se eu usar outros tipos de aquecimento, por exemplo, pensar lá nas roupas que eu vou estar usando para fazer o alongamento, tomar um chá quente, banho, massagem, tudo isso são aquecimentos que promovem um aquecimento, muitas vezes até, no caso da massagem, é um aquecimento local para onde você vai alongar. Então, eu vou alongar adutores. Eu posso fazer uma massagem na região de adutores, e aí alongar adutores, eu vou ter promovido um aquecimento local, como também eu posso ter um aquecimento geral, mas ele é mais leve, por exemplo, um chá, um banho quente, ok? E aí, isso aqui não interfere tanto na nossa percepção de dor. Interfere um pouco, mas não é tanto. Agora, aquecer demais aí vai interferir. E aí pode ser que eu tenha problema no dia seguinte, pode ser que eu passe do meu limite. Então, aquecimento é legal para quem tem dor para fazer alongamento? Mas o ideal é que a gente faça uns aquecimentos mais leves, tá? E aí, quando eu falo em aquecimento mais leve, a mobilização articular, ela entra aqui também. Ok? Então, mobilização articular também é um tipo de aquecimento que eu posso fazer para ter uma percepção menor de dor durante os meus alongamentos. Show de bola? Depois a gente vai falar da dor do dia seguinte, né? A dor que vem depois. Então, eu fui lá, fiz alongamento. Durante o alongamento, eu mantive minha dor de 5 a 7. Então, foi tranquilo, foi mais suportável. Usei a respiração, então eu consegui fazer com que a minha musculatura relaxasse um pouco mais. E isso ajudou para que eu não sentisse tanta dor durante o alongamento. Fiz aquecimento também antes de começar. Não fiz tão pesado com atividades aeróbicas, mas usei roupa, tomei banho, tomei um chá, fiz mobilidade. E aí eu acabei conseguindo fazer os meus exercícios de alongamento numa intensidade ali, com uma dor que eu conseguisse suportar, que não fosse algo que me trouxesse um trauma. Show de bola. E aí, no dia seguinte, tem pessoas que podem ter dor no dia seguinte, tá? Como que a gente acaba tendo a dor do dia seguinte? Quando a gente ultrapassa o nosso limite. Se você fez tudo isso aqui, é provável que você não tenha dor no dia seguinte. Começa daí, né? Mas, se você não fez, sei lá, se você puxou um pouco mais no seu limite de dor ali e acabou gerando dor no dia seguinte. O que a gente pode fazer para evitar essa dor no dia seguinte, para ter certeza que ela não vai aparecer, ok? Para a gente diminuir ao máximo o risco dela aparecer. A primeira coisa... Deixa eu ver como eu posso colocar isso aqui. Colocar aqui, ó, o nível de estresse muscular. O que eu quero dizer com isso? Quem vocês acham que vai sentir mais dor no dia seguinte? Uma pessoa que vai lá e ela faz 60 segundos desse exercício de manhã, sim, desse alongamento, ok? Respeitando todas as regrinhas aí de cima. E acabou. Zé Fini, vou para o dia seguinte. Ou uma pessoa que vai lá, faz 60 segundos desse, depois ela faz 60 segundos desse, depois ela faz 60 segundos desse, e ela coloca um monte de exercícios de alongamento para o mesmo grupo muscular. Quem vai sentir dor no dia seguinte? A pessoa 1 ou a pessoa 2? Pessoa 2. Por quê? Porque ela colocou a musculatura dela num nível de estresse muito alto.
Então, o que é o ideal? Se você não quer sofrer com dor no dia seguinte, não coloque a sua musculatura num nível de estresse muito alto. O que geraria esse nível de estresse muito alto? Primeira coisa, é eu fazer várias repetições de alongamento. Então, eu posso fazer várias repetições? Sim, só que o tempo total, a gente falou numa das primeiras aulas, é a gente usar 60 segundos, considerando cadeia posterior. Sim, 60 segundos é 1 minuto. Então, eu posso fazer 10 séries, quem tem muita dor, né? 10 séries de 10 segundos, 6 séries de 10 segundos para dar os 60 segundos? Pode. Eu posso fazer 2 séries de 30 segundos? Pode. O estresse que você vai gerar na sua musculatura é o mesmo que uma pessoa geraria fazendo 60 segundos direto. Agora, eu posso fazer 3 séries de 60 segundos? Pode. Só que seu estresse vai ser maior. E aí pode ser que no dia seguinte a sua musculatura refira mais dor. E aí a gente não pode esquecer que isso não é só no nosso treino de flexibilidade. Isso, por exemplo, eu fiz 60 segundos hoje, aqui de manhã, depois eu fui para minha aula de balé. E aí, lá na minha aula de balé, a minha professora deu mais 2 séries de 60 segundos. Não interessa que foi a sua professora que deu, sim? Que não foi você fazendo. A musculatura é a mesma. E aí vai sobrecarregar do mesmo jeito, ok? Então, cuidado com o nível de estresse que você oferece para o seu músculo. Se você sabe que hoje você vai fazer uma aula de balé, então não faz o alongamento antes. Espera a aula de balé, porque pode ser que lá a professora já dê esse alongamento. Ou, não, então eu vou fazer depois, caso ela não dê alongamento para posterior. Show? Beleza. Depois... Então, aqui, ó, o nível de estresse. A gente vai respeitar o nosso tempo ali de 60 segundos uma vez por dia. Por isso que eu não tava achando minha caneta, né? Não é preta, é azul. Então, aqui eu vou colocar aqui entre parênteses 60 segundos versus uma vez ao dia. Certo? Depois, uma coisa muito importante. Se você não quer ter dor depois, no dia seguinte, você precisa fazer compensações. O que são compensações? Compensações é tudo coisas que façam com que a minha musculatura relaxe depois do estresse que eu gerei para ela através do alongamento. O que eu quero dizer com isso? Você foi lá, você fez alongamento, você gerou um estresse na nossa musculatura, a gente gera um estresse, mesmo que numa intensidade mais baixa, e aí terminou o exercício, beijo, tchau, acabou, né? Não, a nossa musculatura, ela precisa de uma mãozinha nesse momento, ela precisa de uma ajuda para ela se recuperar. Lembra aqui que eu falei, ó, que toda vez que a gente está alongando, a gente está gerando microlesões? E aí, essas microlesões, elas precisam se regenerar. Não é uma lesão igual a que a gente está acostumado a perceber no nosso corpo, né? Então, aquela lesão que, nossa, senti um estalo, escutei um estalo, senti que rasgou, alguma coisa assim. Não é perceptível, tá? O que a gente percebe é só a dor. E aí, a gente precisa ajudar esses microlesões se cicatrizarem. Ok? Por quê? Porque é assim que o nosso músculo cresce. A gente precisa dar esse estímulo para a nossa musculatura para que ela se desenvolva no quesito flexibilidade. Se eu não faço a minha musculatura ter essas microlesões através dos alongamentos, eu não tenho ganho de flexibilidade, ok? Então, a gente precisa ajudar a nossa musculatura a se recuperar. Os grandes atletas, né? Grandes atletas que eu digo, tá? Como chama lá, mocinho lá, Neymar, né, da vida. Gente, terminou o jogo de futebol lá, que ele colocou a musculatura dele num nível de estresse muito grande, o que ele vai fazer? Ele passa por massagem, banheira de gelo, sim, onde a gente faz a crioterapia para poder ajudar na regeneração das fibras. Agora, meros mortais como nós, né, o que nós faremos? Nós faremos o que a gente pode fazer para compensar essa musculatura, que é o quê? Automassagem, ou seja, você mesmo fazer massagem na região onde você alongou.
Liberação miofascial também ajuda muito nessa restauração ali das fibras. Se quiser fazer um gelo, dá para fazer um gelo também, não tem problema. Dá para a gente entrar com a crioterapia ali para também ajudar nessa regeneração. Enfim, coisas que ajudem a sua musculatura a ser compensada pelo alongamento que ela fez. Isso vai fazer com que ela se regenere mais rápido e no dia seguinte você não tenha dor, tá? Então, é muito importante. Como é que eu posso fazer essa automassagem? Você pode usar bolinha, aquelas bolinhas cravo que tem umas pontinhas. Você pode usar bolinha de tênis, você pode usar uma laranja, sim, para passar mesmo ali na musculatura onde você fez o alongamento. Pode usar um limão, sim, aqui até um limão, ó. E aí a gente passa assim, ó, na região da musculatura. Tanto com bolinha, quanto com limão, aqueles carrinhos de massagem, aqueles equipamentos que você coloca na tomada, que ele faz uma vibração também. Enfim, qualquer coisa que promova uma massagem naquela região e faz com que a gente aumente a circulação naquela região. Aí eu aumento a circulação, ajudo nessa fase de regeneração. Show de bola? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não esqueci nada. Então, assim, vamos recapitular, tá? Recapitulando. Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que amam fazer alongamento porque elas sentem prazer no alongamento, tá? Elas acabam vendo que estão chegando ali perto do resultado que elas queriam, então elas conseguem ter um relaxamento da musculatura durante o alongamento, então elas percebem o corpo delas de uma maneira positiva durante e após o alongamento, ok? Então essas são as pessoas que têm prazer. E tem as pessoas que não têm prazer em fazer alongamento, porque alongamento para elas é sinônimo de dor. E aí são pessoas que elas acabam trabalhando muito próxima do limite delas ali, então elas estiram muito a musculatura, e isso faz com que a musculatura reclame demais de dor e ela tenha uma percepção exacerbada dessa dor, e ela acaba não fazendo com tanta frequência o alongamento. Então ela tem uma falta de consistência, ela acaba não vendo resultado e vai girando em torno desse ciclo. Então, se você está nesse grupo aqui, você provavelmente vai ter dor durante o alongamento e ou após o alongamento. Para evitar as dores durante o alongamento, a gente viu que a gente deve manter no limite de dor de 5 a 7, jamais passar de 7. Vou falar de novo. Jamais passar de 7. Sim, jamais passar de 7. Na hora que você estiver lá fazendo coisa, você vai lembrar da tia Mari, assim, jamais passar de 7, vai voltar ao alongamento, tá? Jamais passar de 7, tá? Porque isso vai acabar gerando lesão em você e vai acabar gerando uma dor tão insuportável que, cara, ninguém nessa vida a gente faz as coisas por prazer, não por não prazer, né? E aí você não vai mais querer fazer alongamento. A respiração, usar a respiração durante os exercícios de alongamento para que você promova esse relaxamento muscular e evite o reflexo da flexibilidade ali no seu músculo. E o aquecimento. Lembrando que o aquecimento a gente vai evitar aqui as atividades mais aeróbicas e a gente vai usar mais aquecimentos que não aumentam tanto a nossa temperatura. Então, um banho, um chá, uma roupa mais aquecida, mobilidade articular. Agora, Mari, não, eu sou da pessoa que tenho dor no alongamento depois, por isso que eu não suporto fazer alongamento, tá? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar a sua musculatura num nível de estresse baixo. Você não vai chegar a tracionar tanto, a fazer tantas séries, a fazer tantos exercícios de alongamento. A gente vai começar um pouquinho mais tranquilo. Indicado 60 segundos para cada grupo muscular uma vez ao dia. E depois você vai fazer as compensações. Terminou o alongamento, vou entrar com automassagem, gelo e tudo mais, para realmente fazer com que a sua musculatura ela seja compensada e se recupere mais rápido dos exercícios que você expôs ela ali. Show de bola? Assim, gente, ó. Seria muita hipocrisia minha eu virar e falar que alongamento não dói. Dói, só que tem que ser uma dor gostosa. Alongamento não tem que ser aquela dor cruel, socorro, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Já foi a época disso. Agora a gente tem que entender o nosso corpo, respeitar o nosso limite. A gente vai avançando
mais devagar, mas sem tanta dor. E isso vai fazer você ter consistência. E o que faz a gente chegar numa abertura zerada é a consistência. Não é o quanto você ganha de flexibilidade por dia. Não, é a sua consistência que vai fazer, ok? Quanto mais tenso, mais pesado é o nosso treino de alongamento, mais a nossa musculatura reclama e ela regride, tá? Ela entra no processo de regressão da flexibilidade ali e parece que tudo trava, parece que não vai mais. Por quê? Porque está sendo muito pesado para aquela musculatura. Então, a gente precisa encontrar um caminho onde a gente consiga ter um ganho de flexibilidade gradativo, às vezes até muito menor do que o que você esperava, mas ser contínuo, para que no prazo, um prazo um pouco maior do que o que você esperava, você chegue no que você quer, do que no prazo menor, a custo de um sofrimento, e depois a sua musculatura não querer mais responder. Tá bom? Show de bola, galera? E a gente vê também muita gente que chega pra gente, assim, né, adulto, que tem uma experiência traumática de alongamento ali na adolescência, quando fazia algum tipo de esporte, e que agora adulto tem um trauma de alongamento, né? E não quer nem ver na frente. Sim, e muitas pessoas acabam vencendo esse trauma, né? Depois que passa ali, algumas pessoas passam pelo T8S com esse trauma, e aí aos poucos ela vai ganhando novamente a confiança de fazer o alongamento, de entender que alongamento não é aquilo que ela viu na infância, e é isso, e a gente vai aprendendo e a gente vai mudando, né, Tia Ju? Sim, sim. Show de bola, galera. Dúvidas? Sim, algumas dúvidas. Posso colocar? Pode. A Júlia perguntou: qual a possibilidade de você já ter tido uma lesão e fazer alongamento sem risco para ter uma nova lesão? Deixa eu ver só se eu entendi. Por exemplo, eu tive uma lesão no passado e agora qual é a possibilidade de eu fazer alongamento sem ter risco de lesão? Isso. Todas. Assim, o que acontece? Quando a gente tem uma lesão lá na nossa fibra muscular, né, aquele pontinho da lesão, ele fica mais sensível, né? É o que eu falei outro dia em uma live aqui, uma aula, eu falei, vira como se fosse um para-raio aquele pontinho da lesão. E toda vez que eu tenho uma sobrecarga naquele grupo muscular, naquele músculo, esse ponto da fibra muscular, ele acaba sendo o ponto que estoura de novo uma lesão. O que eu preciso fazer para voltar a fazer alongamentos, sendo que eu tenho um histórico de lesão? Então, eu tenho esse para-raio na minha musculatura. Eu preciso respeitar meu limite de dor. Se você não passar do limite de dor 7, muito difícil você ter lesão. Sim, o limite de dor 7 é uma dor, é um ponto... Nossa, hoje eu acordei meio ruim. Vamos lá. Não tô reclamando, né, tia Jo? Ó, quando eu chego no meu limite de dor 7, sim, não é um ponto onde a minha musculatura vai realmente lesionar, sim? Se eu manter ela aqui e voltar devagar, o risco de lesão é muito pequeno. Agora, se do ponto de dor 7 eu quiser ir para 8, 9, 10, aí o risco de lesão aumenta. Então, independente se eu tenho um para-raio ali, né, um ponto de lesão crônica nessa fibra muscular ou não, mantenha o limite de dor de 5 a 7. Isso vai evitar que você tenha uma nova lesão na região. Show. Pode fazer o alongamento e depois tentar fazer espacate? Sim, você pode. E aí, só lembrar, na hora do espacate, essa regra aqui também vale, tá? Eu não vou fazer espacate no nível de dor 10, né? Alonga e depois vai lá e quer chegar no espacate zerado a qualquer custo, né? Exatamente. Não, o espacate ali, no caso, ele também está tracionando a sua musculatura. Então, você vai trabalhar ali no máximo no nível de dor 7 para chegar nesse espacate. Ah, falta um palmo do chão, eu estou no nível de dor 7. Acho que se eu for até 10, eu zero. Vai dar caca. Sim, isso sempre dá caca, tá? Então, cara, não, eu preciso chegar no zerado do meu espacate, mas com o meu limite de dor 7 no máximo, ok? Para obter um melhor alongamento de pernas, devemos destravar o quadril primeiro?
É uma das melhores coisas que você pode fazer. Sim, mobilidade articular antes de fazer alongamento. Então, aí você vai lá, faz a mobilidade articular do quadril para fora, para dentro, deitado em cima da bolinha, articula essa bolinha para lá e para cá e tal. Vou colocar no Telegram, tá? Um vídeo de mobilidade articular. Deixa eu marcar aqui. Mobilidade articular. Quem não tiver no Telegram, vai para lá, tem o link nos stories. Se não achar o link, pergunta no direct como é que eu faço para ir para o Telegram e eu vou colocar esse vídeo de mobilidade articular lá. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer esses exercícios de mobilidade articular de quadril antes de fazer o alongamento e, na sequência, você faz seus alongamentos para posterior de perna, por exemplo. E aí, sim, você vai conseguir ter um ganho muito maior de flexibilidade. Tenho que dar um dia de folga do alongamento? Depende do protocolo, tá? Tem protocolo, por exemplo, no desafio da flexibilidade, eu vou passar para vocês 3 exercícios do meu protocolo. E esses 3 exercícios, você vai poder fazer todos os dias, de domingo a domingo, até você zerar a abertura. Por quê? Você vai respeitar o seu limite de dor, de 5 a 7, tá? Vai fazer esses exercícios para esses grupos musculares todos os dias. Mari, corre o risco da minha musculatura viciar, e, enfim, você percebeu isso, separa um dia, volta outro, não tem problema. Agora, tem protocolos que eles são mais fechados. Por exemplo, o protocolo do T8S, ele é totalmente fechadinho, você não pode mexer em absolutamente nada do que está lá dentro. Então, lá no T8S, deixa eu ver aqui, escrever aqui. Lá no protocolo do T8S, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 dias e folga 2 dias. Então, aí você pode folgar, por exemplo, sábado e domingo eu não vou fazer exercício, que é o dia que a sogra vem em casa, que não sei o quê, e aí eu não vou fazer o protocolo do T8S, mas depois de segunda a sexta eu faço todos os dias os 3 exercícios da semana. No T8S, cada semana são exercícios diferentes. Então, são 8 semanas, 3 exercícios cada semana, são exercícios novos ali. E aí, você pode ir mesclando isso. Mas aí, tudo vai depender do protocolo. A Raíssa perguntou, a ordem dos grupos musculares do alongamento pode influenciar na dor ou no resultado final do alongamento? Não. Peraí. Não, assim, depende do alongamento que você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer um alongamento de sentar, tá? Eu vou estar sentada lá no chão. E aí eu vou pegar a perna, ok? Para eu fazer isso, eu preciso estar sentada em cima dos isquios. Ponto. Ok? Se eu estiver aqui atrás, eu não estou mais alongando com tanta intensidade posterior de perna. E aí, o que vai acontecer? Talvez seja mais interessante, antes de eu fazer esse aqui, eu alongar glúteo. Porque aí eu libero o meu bumbum, sim, libero essa musculatura do meu bumbum, para aí eu sentar em cima dos isquios, para aí eu fazer o alongamento. Então, assim, não que vai ter interferência no resultado final, mas talvez gere um conforto maior para você fazer, dependendo da ordem que você coloca os exercícios. Quando você mostrou um exercício com a perna apoiada na cadeira ali, perguntaram, a perna tem que estar sempre esticada totalmente ao alongar? Depende. O que acontece? Tem musculaturas que saem aqui do meu bumbum e elas se inserem antes do meu joelho. Se elas se inserirem antes do meu joelho, tudo bem eu fazer com ele dobrado. Agora, se elas se inserem lá no meu joelho ou depois do meu joelho, eu preciso esticar esse joelho para que essa musculatura se estique por total. Então, tudo depende de onde está essa musculatura. Normalmente, posterior de perna, a gente estica o joelho, tá? Para conseguir realmente tracionar toda a musculatura, porque ela passa do joelho. Ok? Ela passa não, ela chega no joelho. Fazer massagem no músculo antes de usar também é bom ou não faz diferença? Eu gosto, tá? Tanto que no T8S a gente fala, ó, tá mais dolorido, faz massagem antes e depois. Mas não tem nada de pesquisa falando que muda alguma coisa ou não, mas eu gosto. Eu sinto no meu corpo que o meu corpo responde melhor. Posso fazer alongamento depois de fazer exercício de cardio ou muscular?
Pode. A grande questão é, eu fiz atividade aeróbica. Aqui, ó. Eu fiz um aquecimento com atividade aeróbica. O meu nível de dor, ele vai estar mais, como eu posso dizer, menos perceptível para mim. E aí, como a minha temperatura corporal está muito alta depois de uma atividade aeróbica, fica mais fácil eu pôr a mão no pé. E aí eu posso acabar passando do real limite de dor que a minha musculatura tem, que a minha flexibilidade tem quando eu estou sem estar aquecida. E aí eu posso correr o risco de me machucar e acabar tendo dor no dia seguinte. Então, eu não gosto de alongamento após atividade aeróbica. O que eu prefiro? Fez uma atividade aeróbica, mesmo uma aula de balé, alguma coisa assim, dá uns 5 minutinhos. 5 minutinhos é o tempo já para a temperatura já baixar. E aí sim você vai fazer o alongamento. É o tempo de beber uma água. Para quem é sedentário, tá todo travado, por onde começar a fazer esses alongamentos? Sou nova aqui, Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Primeira coisa, vai para o canal do Telegram para você ter acesso à nossa playlist. Assiste todas as aulas dessa preparação para o desafio e aí participe do desafio lá de 17 a 23 de maio. No desafio, eu vou te dar os 3 exercícios que você deve fazer. Sim, vou te explicar tudo sobre ele. 3 exercícios super simples, super básico, para você ir fazendo e ganhar alongamento posterior de perna ali, até o ponto de chegar à abertura, por que não, tá? Mesmo sendo sedentária, mesmo nunca tendo feito alongamento, não tem problema. Agora, a grande questão é você se preparar para esse desafio. Então, entender todos esses conceitos que eu estou passando aqui. Porque as pessoas não chegam na abertura zerada, ou levam anos para chegar, ou ficam uma vida inteira no quase, por conta dessas coisas. São essas coisas, a pessoa ela sempre aquece bastante antes de alongar, vai lá, faz e sempre acaba se machucando. Por quê? Porque ela passa do limite de dor dela. Então, são conceitos simples que mudam totalmente a nossa jogada. Então, é importante a gente entender isso. Então, Vanessa, você está no caminho certo. Só participe do Telegram para você ter acesso à playlist. Show, tem um monte de pergunta, não dá para colocar todas, só uma última aqui, que na verdade você já deu essa aula. Como liberar o músculo do bumbum? Você deu um exercício, né? Na segunda-feira à noite, eu acho. Segunda noite, nossa, sua memória tá melhor que a minha. Na live da segunda noite, vai estar na playlist também. É uma aula que eu falo de quais os músculos eu devo alongar. E aí você vai encontrar lá o alongamento para glúteo que está lá nessa aula, tá? Gente, essa playlist eu vou mandar hoje no e-mail para vocês, de quem se inscreveu no desafio, e vou colocar também lá no grupo do Telegram, lembrando que lá eu também vou colocar um vídeo sobre mobilidade articular. E a gente tem uma tarefa, né? Que é desafio, não é desafio, Juju? Isso aí. Desafio, não é desafio? Se é desafio, quero que você faça um stories com a hashtag desafio da flexibilidade 05. Sim, porque essa é a nossa aula, é a nossa quinta aula, galera. Já estamos na quinta, vão ser 20, né, Juju? Vão ser 20. Vão ser 20 para preparar vocês, já estamos na quinta. Show? Fechamos, Juju? Fechamos. Então, fechamos, galera. Vejo vocês mais tarde, 17h52, se Deus quiser. E aí, só vou postar uma foto e o hashtag desafio? É uma foto assim, ó, da live, ou de você assistindo a live, enfim, com a hashtag. Show? Fechou. Fechamos, então, galera. Ó, beijo para vocês. Vejo vocês mais tarde, 17h52.